A sua liderança e ministério estão estagnados? Moisés deveria ter estado no lugar para o qual ele deveria ter ido, para o lugar que ele tinha sido destinado para ir, e para o lugar que Deus queria que ele fosse. Mas Moisés deixou de entrar na terra prometida e desfrutar de momentos importantes em sua carreira ministerial por causa de uma posição que ele teve, de uma atitude que ele teve. Olá, aqui é Viviane Pereira da Lideramos. Bem-vindo ao nosso blog. Este mês estamos falando sobre trajetória de triunfo ou de deserto. E se você perdeu um dos nossos vídeos, vá lá no site da Lideramos para que você possa acompanhar e entender a linha de pensamento que a gente está desenvolvendo aqui. Em Números 20, de 6 a 22, lemos sobre as repercussões de uma decisão baseada em emoções que se afloraram. Na parte 1, aprendemos que não podemos perder tempo tentando resolver os problemas pelos motivos errados, porque a gente precisa enxergar aquilo que está afetando a nossa vida. Também vimos na parte 1 quais não eram os motivos pelo qual Moisés ficou estagnado no deserto. Vimos que Moisés tinha a adoração e a palavra. Ele estava adorando a Deus e Deus falava com Moisés. E, no entanto, Moisés deixou que todo o potencial que ele tinha sofresse um dano. Moisés tinha todos os recursos espirituais que nós sonharíamos ter, presenciar, experimentar, mas Moisés ficou estagnado. Mas não foi por falta de palavra. Deus deu a Moisés diretamente os 10 mandamentos gravados na pedra. No verso 7 você nota as palavras: e Deus disse para Moisés. Disse. Então, se o problema não era adoração, não era a falta de palavra, não era a falta de contato com a glória de Deus, o que aconteceu afinal? Será que tinham algumas coisas ou pensamentos que Moisés possa ter tido a respeito dele mesmo que o fizeram ficar estagnado no deserto? Eu não quero colocar aqui para vocês as sugestões que eu vou estar dando como se fossem doutrinas e nem afirmar que foi por causa disso. Eu estou só fazendo conjecturas. Sabe, às vezes a gente pensa que porque estamos no ministério ou porque fomos chamados, que de repente tudo em nossa vida ficou resolvido. Quem sabe o que deixou Moisés para trás também foi algo que ele tinha, algo não identificado, não trabalhado, algo que ele não percebeu. Um assunto emocionalmente invisível que ele poderia ter pensado erroneamente que isto poderia ter sido tratado automaticamente com a sua espiritualidade. E você poderia me falar, mas Viviane, Moisés, com todas as experiências que ele teve, você quer me dizer que ele tinha um problema emocional da vida dele que não tinha sido resolvido? É importante que você entenda o seguinte: a razão pela qual Moisés perdeu a oportunidade de entrar na Terra Prometida não foi porque ele fez algo imoral. Leia o texto, ele fez algo baseado em emoções que se afloraram. E qual foi o seu problema? Moisés tomou um assunto em suas mãos e ele bateu na rocha, não uma, mas 2 vezes. Moisés deixou que a raiva se aflorasse. Não que ele não tivesse todas as razões do mundo para se sentir daquela forma. De fato, ele tinha razão de sentir raiva daquele jeito. Mas a palavra de Deus também nos fala: irai-vos e não pequeis. Não está errado você se irar. O problema é você deixar que esta ira o leve a tomar atitudes impensadas. Sabe, 2 coisas aconteceram aqui que eu creio que entristeceram profundamente o coração de Deus e que tiveram implicações sérias no ministério de Moisés. Infelizmente, Moisés desobedeceu a Deus com a sua raiva, porque ele foi além e bateu na rocha. Ele cometeu 2 erros aqui. O primeiro é que ele bateu na rocha ao invés de falar com ela, como Deus havia ordenado. E o segundo erro é que ele bateu não só uma, mas 2 vezes. Ou seja, Moisés sabia o que estava fazendo. E a gente fica se perguntando: poxa vida, por que Moisés? Por quê? Moisés talvez tivesse uma questão emocional que ele pensou que com o chamado dele aquilo tinha sido automaticamente curado, resolvido. E lembre-se que Deus estava usando Moisés de maneira unprecedente. E é pela graça de Deus que nós somos usados por Ele, com todas as nossas imperfeições. Mas mesmo sendo usado desta maneira,
Moisés não sabia que ele ainda estava numa prisão invisível. Moisés parou boa parte do potencial que ele tinha naquele exato momento que ele escolheu fazer o que Deus não disse. Houve um ato de desobediência aqui e nós precisamos entender isso. O que você tem lidado na sua alma que ainda não foi resolvido, tratado, curado? O que é que está por trás dessas explosões de raiva que talvez esteja acontecendo em sua vida, que esteja aflorando e você não está nem percebendo? Porque se nós não entendemos o que está por trás dos sintomas, nós vamos ficar atolados nessa prisão invisível. E com isso nós vamos perder tempo lidando com a raiva, quando na verdade o nosso problema é que estamos machucados. Eu não quero que você termine assim. Eu não quero terminar assim. Nós precisamos ver isto, precisamos aprender com a vida de Moisés, para que a gente não termine num deserto e deixe de experimentar aquilo que Deus tem reservado para nós na sua totalidade, para que a gente não deixe o nosso potencial escorregar por água abaixo por causa de um ato pessoal nosso, por causa daquilo que nós não conseguimos enxergar sobre nós mesmos e aquilo vir à tona. A minha oração hoje é que você corra, saia correndo para os braços do Pai e suplique a Deus que você enxergue as coisas que Deus está vendo em sua vida que precisam ser tratadas, antes que você bata na rocha ao invés de falar com ela e por conta disso acabe perdendo todo o seu potencial. Não perca o nosso próximo vídeo, porque nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas nós vamos abranger que desse tipo de decisões que você toma que pode afetar aqueles que estão juntos de você. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, clique que gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos vemos aqui toda quarta-feira.